A defesa de Bolsonaro denuncia Moraes e gera mais um capítulo de perseguição. E Folha de São Paulo mexeu seus pauzinhos para promover um sabotamento contra os Estados Unidos. Porém, esta ação pode ser interpretada como provocação e gerar uma reação indesejada. Eu sou Marcelo Pontes e este é o Verdade Política, um canal que busca revelar as verdadeiras mutretas. Um dos livros mais memoráveis de George Orwell é A Revolução dos Bichos. Ele mostra como revoluções bem intencionadas podem virar ditaduras. Nesta revolução de fazenda, os porcos assumiram o poder e diziam que lutariam contra a repressão. Porém, com o passar dos dias, eles se tornaram mais repressivos que seus supostos opressores. Bom, e estes revolucionários criaram algumas leis. Entre elas, nenhum animal matará outro animal. Porém, a Constituição dos revolucionários foi relativizada. Quando os críticos apareceram, a lei abriu exceções. Os porcos acabaram operando o executivo, o legislativo e também o judiciário. E a lei foi alterada para nenhum animal matará outro animal sem motivo. Agora o regime podia agir contra os seus críticos. Esse livro, publicado em 1945, parece muito atual. E o Brasil virou uma grande fazenda onde porcos mudam a lei por motivos excepcionais. Em 2022, a interpretação era baseada na excepcionalidade, mas com o tempo, a exceção se tornou a regra. E assim como no livro, a cada dia eles se parecem mais com os espantalhos criados durante a Revolução. O advogado criminalista Paulo Cunha Bueno, representando a defesa de Bolsonaro, fez graves denúncias contra o STF. Protocolizamos há pouco a resposta à acusação em nome do presidente Jair Bolsonaro. A despeito das diversas impropriedades processuais que nulificam e ferem de morte a acusação, como a incompetência da corte e da turma, as máculas no acordo de colaboração premiada do coronel Mauro Cid, e ainda a necessidade de ampliar-se o conceito do juiz de garantias aos processos em trâmite no STF. É bem de se ver que o cerceamento a que a defesa vinha e continua a ser submetida representa, por sem dúvida, a chaga mais profunda a inquinar uma das ações mais emblemáticas de nossa história jurídica. A defesa ressente-se e padece da falta de acesso à integralidade dos elementos colhidos na investigação, sendo-lhe disponibilizada só e somente aqueles previamente selecionados pelas autoridades de persecução penal. Por outras palavras, vieram aos autos apenas os elementos que arrimaram a acusação, sonegando-se os demais à nossa análise, sem qualquer justificativa plausível, como se coubesse à acusação deliberar previamente sobre o que é ou não é importante para a defesa. A amplitude de defesa é uma conquista do direito penal moderno e representa um dos pavimentos mais profundos da democracia. Comprometê-la é, antes de tudo, comprometer a credibilidade do próprio processo. Disse e redisse, ao longo da fase de inquérito, que estava lidando com uma investigação semi-secreta. Hoje, lidamos com uma ação penal semi-secreta. Moraes, o administrador do Brasil e delegado do progressismo, já assumiu diversas funções nesta guerra política. Recentemente, o polêmico ministro atuou até como diplomata, ao agir dentro do Itamaraty contra os Estados Unidos. O advogado reforçou que Moraes não pode ser vítima, investigador e julgador.
por alguns aspectos processuais que, na espécie, são cumulativos. A uma, porque estes autos deveriam tramitar no juízo de primeira instância e não na Suprema Corte. A duas, porque não há a prevenção que o referido ministro sustenta existir, a partir de um argumento estéril de conexão probatória com o inquérito das fake news. A 3, porque o ministro Moraes é apontado, aliás, aponta-se nestes autos como suposta vítima de uma trama, não podendo, portanto, figurar ao mesmo tempo como investigador e, posteriormente, julgador. Finalmente, a 4, porque é pública e notória a inimizade capital entre o ministro e o presidente Bolsonaro, que inclusive chegou a protocolizar no Senado um pedido de impeachment contra o ministro, ainda no curso de seu mandato. As desavenças políticas entre ambos ficaram ainda mais evidentes a partir das notícias subscritas pelos jornalistas Glenn Greenwald e Fábio Serapião, na Folha de São Paulo. Bom, a maioria dos ministros já se declararam publicamente como inimigos de Bolsonaro. E por isso um julgamento no STF não irá promover justiça, mas sim vingança partidária. Além disso, a forma como a justiça se comporta conforme os atores acusados é um tanto incomum. Janones fechou um acordo devolvendo valores da rachadinha para não ser punido. O acordo gerou estranheza, o que fez André Marsiglia pontuar. O deputado insiste que é inocente e, homologado o acordo, não será condenado. Mas algumas condições do acordo, noticiadas na imprensa, são curiosas. 1. Devolver valores. E 2. Não cometer novos delitos. 1. Devolve quem pegou. 2. Não comete novo delito quem cometeu algum. E aqui eu trago 2 momentos de bolos. Rachadinha é crime, independentemente de quem pratique, seja Bolsonaro, seja Janones. Em outro momento, e não me arrependo de ter atuado para arquivar denúncia contra Janones. Na esquerda, a justiça e a moral são quânticas. Bom, na verdade não são quânticas, são tendenciosas, já que o spin só roda para a esquerda. E falando em giro para a esquerda, o Folha de São Paulo está agindo nas sombras para minar Trump. Após pressão, o Paraguai retirou seu candidato apoiado por Trump da eleição da OEA. E foi um jogo sujo, típico da esquerda. Os 5 países que agiram contra o Paraguai possui os presidentes mais extremistas da América Latina. Lula no Brasil, Arce na Bolívia, Boric no Chile, Petro na Colômbia e Orsi no Uruguai. Na matéria, é afirmado que países amigos da região modificaram o acordo inicial. Porém, podemos interpretar que eles quebraram o acordo. E é sempre a mesma história. Para o bem da esquerda, porcos quebram regras. E é por isso que governos de esquerda na América Latina são verdadeiros destruidores de países. Afinal, quem vai negociar com países que não cumprem os acordos? O presidente Penha afirmou. No entanto, nos últimos dias, e de forma abrupta e inexplicável, o Paraguai foi informado por países amigos da região com os quais compartilhamos um espaço e uma história comuns que eles modificaram seu compromisso inicial com o nosso país e decidiram não apoiar a proposta do Paraguai. Bom, isso seria uma oportunidade única para o Paraguai, e fico me questionando em que nível ocorreu essa pressão. Bom, foi alegado que o problema seria a corrupção do país, mas o Paraguai é um país de Estado mínimo e não rola dinheiro. Já no Brasil, rola e muito. E dinheiro se reverte em poder político. Mais 2 fotos explicam melhor por que ele foi sacado de forma excepcional. O bloco escolheu Alberto Hamidin
membro do Partido de Reforma Progressista do Suriname. Agora, a nova foto foi publicada pela Infomoney. Lula articula acordo e mina candidatura de paraguaio próximo a Trump na OEA. E falando em poder político, a China deu um estranho apoio mesmo não fazendo parte do bloco. Na verdade, a China deveria ser uma inimiga natural do bloco. E para surpresa de ninguém, Hamidine não condena a ditadura na Venezuela. Então fica claro que modelo teremos na OEA. O jornalista exilado Arturo McFields publicou: a OEA está morta. Seu secretário-geral virtual, Alberto Hamidine, é um defensor negligente e submisso das ditaduras de Cuba, Nicarágua e Venezuela. Com certeza essa mudança de rumo já deve ter chegado aos ouvidos de Trump. A questão é que ninguém tem mais poder de bala do que os Estados Unidos, ainda mais diante de uma China que está estagnada. Inclusive, alguns países que agiram como tigrão agora estão parecendo mais gatinhos, como é o caso do México. É nada melhor do que uma avaliação técnica depois de uma bravata. O que Trump mais odeia é um jogo injusto, e com certeza isso não ficará sem resposta. E agora teremos que aguardar os próximos capítulos desta trama um tanto porca. Bom, se você apoia a Verdade Política, não se esqueça, curta, comente e compartilhe. Clique no sininho para você receber as nossas notificações. E vamos continuar na luta em prol da verdade.